Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso treinamento de NX12 Essentials, treinamento esse disponível aqui no canal Produtivo 3D. Na aula passada nós estudamos sobre Coordinate Systems, né? E agora nós vamos trabalhar com curvas associativas, tá? Então vamos abrir aqui as curvas associativas. Nós temos aqui uma introdução, vamos conhecer o que são essas curvas associativas. Vamos ver nessa aula Point, Line e o Arc Circle, tá? Esses dois recursos aqui que é para editar essas curvas, nós vamos ver numa outra aula. Beleza? Vamos passar aqui para o NX. E nesse momento nós vamos criar um novo arquivo, já que vamos trabalhar com essas curvas associativas. Vamos criar aqui um modelo. Vou dar um OK. Vamos aguardar aqui criar um novo template para nós. Perfeito. Bom, gente, curvas associativas não são curvas dentro de uma sketch. Uma sketch, por si só, ela já é totalmente associativa, tá? Os recursos que a gente cria ali dentro de uma sketch, eles são todos paramétricos. Ou pode ser paramétrico através de restrições de geometria ou por cotas, ok? Então, quando se fala em curvas associativas, são curvas livres, tá? Nós desenhamos essas curvas fora de sketches. E aí onde nós encontramos essas curvas? Aqui, no menuzinho, na tab, né, Curve, nós vamos encontrar essas curvas associativas, que são essas aqui, ó. Nós temos o point, né? Tem esse point set aqui, que é também para a gente criar uma sequência de pontos, uma quantidade de pontos, né? Selecionando uma curva. Mas a gente tem aqui o point, nós temos line e o arc circle, que nós vamos ver nesta aula. Perfeito? Bom, o que é uma curva associativa? Entendam como curva associativa um elemento, né, uma geometria que nós criamos, ao qual ele vai ter uma referência. Ela vai ser construída através de uma referência. No caso de, por exemplo, nós estamos aqui com o ambiente limpo, tá? Nós não temos nada aqui para usar como referência a não ser a nossa WCS, tá? Então, se nós fôssemos criar agora, seja um ponto, seja uma linha ou um arco, um círculo, nós iríamos utilizar coordenadas de posicionamento x, y e z. Então, a referência para construir a nossa primeira geometria seria essa. Ela seria associativa a uma coordenada x, y, z. Perfeito? Se fosse linha, obviamente nós vamos precisar de dois pontos, então nós teríamos que ter duas coordenadas, né? Seriam o start point e o end point. Perfeito? Mas nós vamos começar com o ponto, que é super simples. Eu vou clicar aqui no ponto, né, o point, ele vai abrir esse painel para nós aqui. E nesse painel, eu vou clicar aqui no Reset para ele deixar o padrão do painel, tá? Caso não esteja nesse padrão, vocês cliquem aqui no Reset para resetar esse painelzinho e ele vir como padrão. Então, o que acontece? Ó? Quando ele abre esse painel, ele vem com a opção Inferred Point, ou seja, eu posso capturar um ponto através dos snaps aqui, ó, em outro objeto, tá? Eu vou herdar um ponto através de outro objeto, né, ou pode ser de um sistema de coordenada, enfim, eu vou herdar. Ele está me pedindo aqui, o Point Location, ele está me pedindo para selecionar um objeto. Percebam que esse item aqui, ele já está com essa marquinha aqui, ó, tá, de confirmada, né, de checada. Isso porque ele está criando um ponto lá na origem, ó, no zero. Percebam que a gente está com a opção aqui, ó, a referência é o zero absoluto, né, da parte, o work part, e a coordenada x, y, z está em zero. Tá? Então, nós estamos criando um ponto exatamente lá na origem do nosso sistema de coordenadas. Beleza? E aí nós temos aqui a opção de offset, que a gente pode estar utilizando também, mas é muito pouco utilizado isso aqui, tá? Não tem muito, digamos que muita aplicação, a gente está criando um ponto. Aqui no Settings, a gente tem a opção associativa. Esta opção aqui, pessoal, vai existir em várias caixinhas mesmo, tá? Muitos painéis desses aqui que vocês vão abrir, quando abrir os Settings, vai ter a opção associativa. Se ela estiver desmarcada, vocês estarão criando uma geometria, o que a gente chama de geometria burra. Ela não tem parâmetro, a não ser o posicionamento dela, tá? Mesmo que eu crie aqui um ponto numa coordenada qualquer, depois eu posso editar esse ponto, porque obviamente como foi construído dentro do NX, ele vai saber e vai me permitir editar. Só que não tem parâmetro, eu posso pegar um comando de mover objeto e arrastar esse ponto para qualquer lugar. Às vezes eu uso
alguns elementos sem associatividade, porque eu quero que eles fiquem livres para me mover a qualquer momento, tá? Então, prestem muita atenção. Se esse item não tiver marcado, o elemento, a geometria que vocês estão criando, não será associativa, tá? Ela não terá nenhuma referência no seu projeto, beleza? Então, eu vou marcar aqui e eu vou colocar esse ponto, tá? Eu vou deslocar ele aqui, ó, em X, eu vou colocar 50 e vou colocar 30 em Y. Beleza, e vou dar um aplicar. Agora eu vou manter aqui ó, a mesma coordenada 50 e 30 e vou colocar 50 em Z, que aí eu vou criar um ponto aqui em cima. Então, vou dar um OK. Percebam que nós criamos aqui dois pontinhos, né? 2 pontos na tela. E esses 2 pontos, eles possuem uma associatividade. Como é que eu sei dessa questão? Primeiro, que obviamente a gente acabou de criar e nós marcamos a opção associativa. E segundo, que eles criaram 2 objetos aqui ó, no Part Navigator. Tá? Todo elemento que não for associativo, ele não vai ser criado aqui no Part Navigator. Com exceção de 1 ou 2 elementos, 1 ou 2 objetos. Um deles é o corpo, né? O corpo sólido ou um corpo feito por superfícies. Ele vai mostrar aqui como body, mas ele vai mostrar inclusive um elemento com uma marquinha vermelha, indicando que é um elemento, vamos dizer assim, um elemento burro, que não tem parâmetro. Tá? Aqui nós podemos editar esses pontos através desses elementos aqui, desses objetos que foram criados aqui no Part Navigator. Basta você dar 2 cliques aqui no objeto que você quer alterar, e aí você pode indicar aqui as novas coordenadas. Percebam que quando você está editando um deles, obviamente eu estou editando o de cima, então o próximo, como tudo aqui é paramétrico, o NX fecha toda a árvore de features aqui, ó, tá? Tudo que tiver para baixo está fechado, para editar esse objeto aqui, porque ele entende que, possivelmente, pode ser que algum elemento aqui abaixo, que alguma feature aqui abaixo, possa estar se referenciando a esse que eu estou editando. Por isso que ele fecha todas as features abaixo do elemento que eu estou editando. Beleza? Eu não vou trocar nada, vou dar um clique aqui no cancelar. Pronto. Joia? Agora eu vou criar uma linha. Eu vou criar uma linha através desses 2 pontos aí, ó. Então vamos pegar aqui o Line, vamos abrir, temos aqui o painel Line, eu vou clicar aqui no Reset, só para que ele fique igual ao de vocês, tá? E aí ele pede para a gente indicar aqui, ó, Start e End, tá? Start Option e End Option, né? Nesse caso, nós temos aqui um drop-down onde eu posso indicar, ó, que eu vou herdar, inferred, quando você vê esse termo, é que você vai herdar de algum outro objeto ou de alguma outra posição, enfim. Eu posso especificar um ponto e eu posso utilizar essa opção aqui, tangente, que caso eu tenha um arco, um círculo, eu posso iniciar a criação, o start point, de forma tangente. Eu vou manter aqui o herdado. A mesma coisa nós temos no segundo drop-down, o point e o tangente também. Beleza? E percebam que esses 2 itens aqui, ó, eles possuem um asterisco vermelho, porque nenhum deles foi definido ainda. Tá? Então, eu vou deixar aqui herdado, vou habilitar aqui os snaps que eu precisar, tá? Nesse caso eu não preciso do center, então eu não vou habilitar, vou deixar habilitado sim a opção Existing Point, e eu vou clicar Start, eu vou clicar nesse ponto aqui, e o End aqui, ó, eu vou clicar nesse ponto. Pronto, criamos uma linha, tá? Agora, se nós olharmos aqui ó, nos Settings, percebam que novamente eu tenho a opção associativa, tá? Eu também tenho aqui essa opção Limits, que eu posso especificar o seguinte, ó, como eu criei uma linha através de 2 pontos, ele começou, né, o Start é lá no 0, é embaixo, e o End Limit é o 50, que foi o ponto aqui em cima. Mas caso você queira estender esse valor, você pode fazer isso. Digamos, pessoal, que eu não aconselharia. Se você quer estender isso, o ideal seria você movimentar o ponto, tá? E não estender essa linha. Porque é o seguinte, ó, se eu estender ela, vamos dizer que eu coloque aqui ó, 70, tá? Ela vai ficar maior aqui, ó, tá? Ficou maior. Porém, o ponto ao qual ela está paramétrica continua aqui embaixo. Então, isso pode gerar alguma confusão para você na hora de fazer alterações, tá? Não aconselho fazer isso. Pode usar essa extensão aqui quando você quiser, a qualquer momento, tá? Mas, numa situação como essa aqui, se você quer mudar para 70 a distância, eu aconselharia você a mudar lá no ponto. Então, aqui eu vou manter os mesmos 50, né? Que é o ponto, certo? Vou dar um OK, ó, ele é associativo, então criou.
E aí esse ponto aqui é o segundo aqui, ó. Então eu vou dar 2 cliques nele, e aí ao contrário de 50, eu vou colocar 70. Ó. Como a linha está associativa a esses pontos, qualquer coordenada que mudar nesses pontos, a linha vai mudar. Deveria mudar, né? Provavelmente foi porque eu editei ela. Vamos apagar aqui? Foi porque eu editei ela, tá? Vamos pegar aqui novamente, esse ponto e esse ponto. Ok, associativo. Agora sim, eu vou mudar aqui para 50. Ok? E pronto, tá? Percebam que um pequeno ajuste que eu fiz aqui, ó, já tirou a parametrização do ponto. Então, usem sempre os objetos, já que você vai desenhar paramétrico, então trabalhe sempre paramétrico, tá? Então, se tiver que fazer alguma alteração, não altere na linha, senão ela vai, como vocês viram ali, ela pode perder o parâmetro. Ó. Então, agora se eu quero aqui, eu quero que fique 90, então vou botar 90 no ponto e ele vai estender a linha lá também para 90. Beleza, pessoal? Bem, vamos voltar aqui na criação de ponto, tá? Vou abrir aqui novamente o painelzinho Point e vamos ver duas dessas opções aqui, ó, só para vocês conhecerem, tá? Para não ficarem curiosos com essa opção Offset. Como é que ele funciona? Olha só, para vocês entenderem melhor, eu vou colocar aqui tudo em 0, tá? Absoluto, em 0. E agora eu vou pegar aqui no Offset, ó, e eu vou colocar retangular. Então, colocando retangular, eu tenho ΔX, Y e Z. É como, se eu utilizar o Z, é como se você estivesse trabalhando com um box, tá? Você vai posicionar o seu ponto através de uma coordenada X, Y e Z. Basicamente igual à forma que a gente posicionou esses dois pontos aqui, tá? A diferença é que eu tenho tudo num lugar só aqui, de forma rápida, que eu acho que nem é tanta diferença assim, né? Então, olha só, baseado aqui no 0, tá? Na origem, eu vou colocar aqui, ó, o ΔX eu vou colocar 50, o ΔY 50, e o Z eu vou manter no 0, tá? Vou dar um aplicar, e olha só, apliquei e coloquei um ponto lá, ó, certo? E aí ele já vai construindo outro, ó. Se eu der um aplicar, ele vai construindo outro com as mesmas informações aqui, tá? Sempre, agora, ele sempre vai usar como referência o último ponto que você criou, porque é o que ele bota aqui, ó, tá? Então, cada ponto que você cria, olha só, agora está em 100, né? Se eu aplicar, ó, 150, e aí ele posiciona o outro lá, ó. Tá joia? Agora, eu vou colocar aqui a opção cilíndrica, cilíndrica, ó, tá? A cilíndrica, como é que ela funciona? Vou voltar tudo aqui para 0. E agora, na cilíndrica, eu tenho aqui, ó, que especificar um raio. Então, vou dizer que eu quero um raio de 70 milímetros, tá? E um ângulo. Esse ângulo eu vou botar 45 graus. Olha só. Vamos botar um pouquinho mais, né? Vamos botar 60 graus, para não ficar em cima do outro pontinho. Então, o que ele fez aqui? Ó? Do 0, ele criou um raio de 70 milímetros e calculou 0, 60 graus e colocou um ponto lá. Ó. Então, essas opções aqui, elas até são interessantes, se você estiver querendo criar um ponto, né, sobre um círculo, que você sabe qual é o raio do círculo e sabe qual que é o ângulo, então, para não precisar fazer com cotas, você pode fazer com essa opção aqui, tá? Então, obviamente, se você botar o Z aqui, ele vai incrementar o Z, né? Se eu colocar 40 aqui, por exemplo, ó, agora ele está lá no plano. Se eu der um tab, ele vai lá para cima. Beleza? Ok? Prontinho. Então, vimos aí diferentes formas de criar pontos, né? Vamos apagar esses aqui, que a gente não precisa. Aliás, poderia até deixar, né? Eu vou deixar... Não, vou apagar esses aqui e vou criar um ponto de forma circular. Vamos lá, vou criar um ponto. Vou deixar aqui, ó, no 0, 0 e 0. E aí vou colocar aqui, ó, cilíndrico. Vou colocar um raio de 100 milímetros, ou seja, o diâmetro dele vai ser 200, né? E num ângulo de 45. Pronto, tá lá. Ó. Ok. Agora, olha só que legal. Eu vou entrar aqui no arco. Nós vamos primeiro criar um círculo, tá? Porque eu quero posicionar bem em cima desse ponto ali. Ó. Então, eu vou pegar um círculo e eu vou dizer para ele que é um arco, um círculo, né? Através de um centro. Pronto. A referência vai ser a WCS, nossa WCS. O ponto, ó, eu preciso especificar o ponto. Qual vai ser o meu ponto? Então, eu vou clicar aqui, ó, percebam que está com um asterisco vermelho. Eu vou clicar no Point Dialog para que eu possa, então, informar para o NX onde é o ponto. Como nesse caso, o ponto é no absoluto e é no 0, já veio aqui tudo certinho. Eu vou dar um OK.
E agora, nós precisamos especificar para ele o end. Ou então, ó, a gente está especificando aqui, ó, ou então, qual que é o raio. Nesse caso, o raio foi 100 milímetros, né? Um raio de 100. Pronto. Percebam também que nesse momento, pessoal, a gente está tendo um pequeno problema aqui na construção desse círculo, porque ele está criando nesse plano aqui, ó, nesse plano frontal. E eu não quero, eu quero no plano XY para que saia lá em cima do pontinho. Aí nós temos essa aba aqui, ó, Support Plane. Ele está na opção Automatic Plane. Eu vou clicar, vou dizer para ele, eu quero selecionar um plano. E o plano eu posso clicar lá no plano, ó, ou eu posso especificar aqui também, ó, tá? No plano Z, ou seja, vai ser no X, Y, ok? Tanto faz. Se eu deixar aqui como a opção Infrared, eu posso ir lá e clicar no plano e pronto, vai ser a mesma coisa, tá? Agora, eu quero que esse arco, que nesse momento é um arco, né? Eu quero que ele seja um círculo. Como é que eu faço isso, pessoal? Nós temos esses limites aqui, ó. Mesma coisa da linha, ó. No limite, eu tenho a especificação. Se eu quero trabalhar com um arco, eu vou especificar para ele o ângulo, o end limit, né? O start limit e o end limit para criar o arco. Ou então, eu só preciso marcar aqui, ó, full circle. Vou marcar e pronto, ó. Aí eu vou dar um aplicar e aí está. Criamos um círculo, né? E olha só, o ponto está exatamente em cima do círculo. Beleza? Então, dessa forma, nós construímos um círculo. Criar um arco é da mesma forma, pessoal. Tá? Vou entrar na mesma ferramenta. E agora, eu tenho aqui, no drop-down, é importante a gente prestar atenção que eu tenho duas opções, né? Eu posso criar através de 3 pontos, né? Criar o arco, ou então um arco especificando para o software o centro e o raio dele, tá? Vai ser criado através do centro. E aqui eu vou especificar 3 pontos para construir um arco, tá? Eu vou manter esses 3 pontos aqui, aliás, pelo centro, né, que é uma opção muito fácil de ser utilizada. E eu vou agora, ó, aqui, o Point Reference, eu vou selecionar pontinho aqui, eu vou desligar o center para não pegar o centro do círculo. Eu vou pegar aqui, ó, esse pontinho. Vou dar um clique no ponto, ó. Existing Point. E agora, o Automatic Plane está aparecendo porque a gente está usando o ambiente em 3D. Assim, tá? Se eu tivesse colocado ele em vista superior, já estaria funcionando perfeitamente. Eu vou colocar aqui, ó, que eu quero novamente selecionar um plano, que vai ser esse aqui. Pronto. E eu vou dizer para ele que vai ter um raio de 60. Pronto. Eu quero que ele seja completo. Eu posso modificar, eu posso arrastar aqui, ó, as poles, ou eu posso, aqui também a seta, ó, as extremidades, start e end, eu posso estar movimentando, certo? Até onde eu quero que ele fique. Olha. Ou eu também posso digitar os valores aqui, ó. Obviamente que aqui é muito mais fácil, né? A gente arrasta, chega perto do valor que precisa ali e a gente ajusta no tamanho que quer. Joia? Então, eu não estou utilizando agora aqui a opção Full Circle. Beleza? Vou dar um OK aqui. E agora, para a gente criar um outro arco e vocês perceberem que é muito fácil, eu estou assim, em 3D, ele está escolhendo um plano aleatório. Então, eu vou aqui, ó, nesse drop-down e vou escolher a vista superior aqui, ó. Top. Pronto. E agora vamos entrar novamente no arco aqui, ó. Eu vou pegar agora... Deixa eu ver. Eu vou pegar esse OSNAP aqui, ó, quadrante, vou marcar ele e vou pegar esse quadrante aqui, ó. Peguei o quadrante e aí vou especificar para o NX, ó, tudo manualmente. Percebam que eu estou arrastando. Tanto o raio eu mostrei para o NX de forma manual, arrastando, mas tudo você pode especificar através de valores. Ok? Então, fechamos aí mais um arco, vou dar um aplicar. E agora, eu vou utilizar aqui, ó, a opção de 3 points. 3 points, como é que ele funciona? Basta você informar 3 pontos para o software, né? Então, vou usar aqui, por exemplo, ó, agora eu vou pegar esse snap aqui, ó, Point on Curve.
Vou desligar os outros, porque eu não quero que apareça. Vou deixar só o Point on Curve. Vou selecionar esse ponto e esse ponto. Então pronto, ó, temos aí um arco criado por 3 pontos. Você pode definir ele full circle ou não. Tá? Olha, ficou bem grande. Obviamente, como a gente pegou esses 3 pontos, ele calcula para nós o raio desse círculo ou desse círculo, perdão, do círculo ou do arco, né? A gente pode fazer ele full circle ou não, tá? Vamos de novo, ó. Vou dar um aplicar. Agora eu vou fazer aqui embaixo, ó. Então, percebam, 3 pontos, né? Agora eu vou pegar esse pontinho aqui. Na verdade, aqui a gente não vai ter 3, né? Eu teria que ter 3. Deixa eu ver. Vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar esse ponto. Vamos pegar o point. Eu vou pegar o center, que é esse centro aqui, ó. Ó. E aí eu posso construir um outro arco. Nesse caso, eu vou tirar aqui a opção de full circle. Tá? Olha aqui, ó. E aí a gente pode construir esse arco, definindo para o NX agora qual que é o raio. Tanto eu posso clicar, né? Estou livre para clicar, ou percebam que eu tenho ali a caixinha de radius, que eu posso dizer para ele qual que é o raio. Eu posso vir aqui e digitar qual que é o raio. Tá? Eu vou criar ele arrastando assim, que é bem mais tranquilo, até porque depois eu posso mudar. 80, pronto. Aí está. Vou dar um OK. Qualquer um desses arcos, se a gente entrar aqui, ó, vou dar 2 cliques nesse arco aqui, tá? Percebam que a gente tem como alterar alguns parâmetros desse arco, tá? Ah, mas o raio eu não consigo. Sim, você não consegue porque, obviamente, a gente pegou 3 pontos, então a gente não vai conseguir, tá? Nós temos essas informações aqui para alterar. Isso aqui você pode estar alterando. Beleza? Então, vamos só abrir aqui Line. A gente viu as opções, não tem muito mistério. Arco também nós vimos as opções aqui para criar. A opção mais comum que você vai utilizar é através do criando circo ou o arco através do centro. É a opção mais simples. Lembrando sempre, né, deixa eu esconder aqui o Limits. Aqui no Settings tem um associativo. Ó. Também, da mesma forma, tem um associativo. Se ele não estiver marcado, olha o que vai acontecer. Eu vou criar aqui qualquer um desses elementos, tá, pessoal? Percebam que aqui a gente colocou, ó, já tem aqui vários elementos. Eu vou criar um aqui, agora não associativo, certo? E o limite eu vou criar ele full circle mesmo, vou criar um círculo, tá? Vou pegar um ponto qualquer aqui, ó. Deixa eu só pegar o centro e vou criar um círculo. Pronto, vou dar um OK. Olha só, se a gente selecionar o círculo aqui, ó, percebam que nós não temos nada aqui, ó, de informação dele. Ele é um círculo que eu até posso editar, porque obviamente eu construí dentro do NX, ó, então o NX me permite editar esse círculo, tá? 511, vamos botar aqui 450. Pronto, ok? Então, beleza, eu tenho essas informações e eu consigo editar ele. Porém, ele não tem nenhuma referência, tá? Eu posso usar aqui um comando para mover isso aqui para qualquer lugar, que nenhum dos outros objetos vão ter qualquer vínculo com ele. Já nesse caso aqui, ó, que nós temos a feature do elemento criado, da geometria criada, nós temos aqui no Part Navigator, são todas geometrias, né, que possuem parâmetros. Tá? Aqui está tudo paramétrico, perfeito? Justamente porque a gente deixou a opção associativa ligada. Ok, pessoal? Bom, na próxima aula, então, a gente vai ver as opções que ficou aqui do Trim Curve e do Divide Curve. Aguardo vocês, então, para a próxima aula. Um grande abraço e até lá.